Fala pessoas, dia 24/4, segunda-feira, muita coisa para mostrar porque acumula no final de semana. Vamos devagar. Lembra que eu falei que a Janja foi numa loja de luxo, né? Olha o que ela postou uma foto de Lula com a gravata que comprou em loja de luxo. Diz aqui a mídia, né, que foi só uma gravata. Será que foi só uma gravata mesmo? Não sabemos, mas foi numa loja de luxo. Vamos ler aqui os comentários das pessoas, como elas reagem, né, ao seu político favorito quando eles são pegos aí com alguns gastos a mais, né? Uai, gente, normal, né? Tô defendendo não, imagina, eu que tô. Mas pra essa galera que tem muita grana, tá no poder. O mais natural é que eles serem convidados a visitar lojas luxuosas. Michele Bolsonaro também visitava, eu não lembro. Nada de anormal, pelo contrário. Tudo na normalidade, dando risada. Pra quem é rico, né? Pra quem é pobre, como eu, uma renda já tá cara, né? Shame, você vai ser taxado, inclusive. Mas olha só o contorcionismo da pessoa para falar que não tô defendendo não, mas o mais natural que essas pessoas que tá no poder, que tem grana de quem? É o seu dinheiro. O político tem o seu dinheiro. Mas como explicar para essas pessoas? Olha aqui a Maria. Ela pode comprar o que quiser, pois ela trabalha e tem o seu salário. Parabéns a Janja, né? E o pessoal fala que é super normal, né? O exclusivo, o governo Lula gasta 13 vezes mais em propaganda que Bolsonaro no início de mandato, diz aqui segundo o Datafolha. 51% dos brasileiros entende que o presidente fez pelo país menos do que se esperava. Mas mesmo assim, o pessoal muito animado, né? Por mais que ele vá em lojas de luxo, que ele tem uma cama que vale um carro, né? A reforma de quase 400 mil reais. Mas aí você vê que a gente aqui tentava alertar, né? Porque porque o Bolsonaro gasta demais, porque ele andou de jet ski. Tudo bem, tem coisas que eu achei desnecessário, não precisava, né? Inclusive comprar casa, então não precisava. Mas a esquerda é muito mais cara de pau. E o pessoal não passa pano, isso aqui. Eu nem sei como explicar aqui, enceradeira turbo, tá? Nunca igualei os dois países, a Rússia errou ao invadir a Ucrânia, diz Lula em visita a Portugal. E aí ele tá começando, né, a tentar, como eu falei pra vocês, ele ia avançar e como na geopolítica as coisas não são tão rápidas, ele finge dar uma recuada, tá? E aí o pessoal pega desprevenido, que não Marcos aqui, Lula tá, parece Maria vai com as outras, não sabe que lado quer, PQP só decepção, nessa idade votei nele com esperança de que a maturidade o tivesse melhorado, mas não, continua falando pelos cotovelos inconsequentemente. Ah, Marcos, aí você vai no perfil do Marcos, tá lá, We Stand With Ukraine. O cara não faz a mínima ideia do que ele votou. O cara votou num comunista. Ele está do lado da Ucrânia. Você acha mesmo que o cara, desde o regime militar, sempre foi de esquerda? Ele ia chegar no poder através de algumas coisas que aconteceram aí, né? Saiu da cadeia e tal. Você acha realmente que iria ficar tranquilamente do lado dos globalistas? Por isso que eu falo, o Brasil não faz a mínima ideia do que acontece no Brasil. Coisa que a gente sabe é que há anos, conversamos em vídeo exclusivo sobre tudo isso há muito tempo atrás. O pessoal não faz a mínima ideia do que está acontecendo, né? Por isso que esse canal aqui é de nicho, é bem específico. Poucas pessoas no Brasil estão preparadas, até mesmo da esquerda. Eles não sabem nem o que querem, o que votam, o que fazem. Lula nega ter igualado responsabilidades, mas diz que nem Rússia nem Ucrânia querem parar a guerra. Não iguala, mas ao mesmo tempo iguala. E o pessoal da esquerda, até mesmo a mídia, não está conseguindo mais segurar. E aí começa todo o projeto social-democrata entrando no Brasil. Falas de Lula geram desgaste em política, economia e relações internacionais, diz a Folha de São Paulo, começando a falar a realidade, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acumula nos 4 primeiros meses de seu novo mandato uma série de declarações polêmicas e, em alguns casos, de confronto. Essas falas do mandatário já causaram desgaste para ele no mundo político, com o mercado e na esfera internacional. Lula também cometeu gafes, chegou a ser acusado de gordofobia, de racismo e até ganhou a inimizade de gamers ao associar os casos de violência nas escolas aos jogos de videogame. Aos 77 anos, o chefe de executivo está em seu 3º mandato no Palácio do Planalto. E aí, é isso mesmo que está acontecendo. Porque não consegue se manter. São muitas inconsistências, incoerências, falas erradas, muito mais do que o Bolsonaro já fez, que também falava algumas coisas que não era tempo certo. E falava, o pessoal da direita conseguia cobrar muito bem. Agora o da esquerda passa o pano magnificamente, que são todos muito cara de pau, né? Lula disse que o Brasil voltou, de fato, voltou o Brasil do toma lá da cá, das invasões de terra, do atraso econômico e da megalomania internacional, marcas do lulopetismo, opinião do Estadão. Folha e Estadão, avisei para eles, avisei para todo mundo que aconteceria isso. É um processo normal do Brasil. E eu me perguntando por que sigo o Estadão, mais de quase 6 mil curtidas. A Ver Lima aqui, Estadão com saudades do cercadinho, pessoal muito nervoso da esquerda. E o que a gente falava aqui?
Todos esses portais vão bater no Lula no futuro e vão intensificar muito mais daqui para frente. Só que muita coisa vai acontecer. Olha só, mais comentários. Se o Estadão diz que está mal, então está muito bem. Chora. Estadão de venda nos olhos. Quer o quê? Gênero de volta. Joias, desmatamento, dívida pública. Joias. Olha o que eles pegam para ficar batendo. Questão de um presente que recebeu, pelo visto está devolvendo, sei lá o quê. Que não faz parte do dinheiro nenhum da população, não é dinheiro nosso indo para o Bolsonaro, se ele ganhou presentes lá de fora, que se exploda. E desmatamento está muito maior agora, como a gente fala nas notícias diariamente. É esse o tipo da esquerda. Não tem nem informação básica. Por afinidade ideológica ou esqualidez moral, o governo petista aceita que o MST aparelhe o INCRA, recompensando crimes do bando como se fossem legítimos instrumentos políticos. Estadão batendo mais ainda. E a gente vai ver isso aqui muito ainda. Que tem todo um processo de adequação, de como o jogo das cadeiras aí, né? Porque os caras precisam tomar seu lado. E o Lula, na minha opinião, está, por mais que ele tenta aí muito fracamente falar que está isento no conflito internacional, já demonstrou para que lado está. Os Estados Unidos fraquejando também, a gente vai falar ainda. Documento secreto indica preocupação da União Europeia com o governo Lula. Arquivo vazado do bloco europeu expressa reservas em relação à postura do presidente sobre guerra na Ucrânia e meio ambiente. Ou seja, vazou? Será que vazou mesmo? Estão aí levemente mostrando de uma forma não oficial a infelicidade, né? A não satisfação com o governo brasileiro. Com 4 anos de atraso, Chico Buarque recebe Camões de Lula e ironiza Bolsonaro. Não sujou o meu prêmio. Esses caras não esquecem, como diz aqui, até na hora de comemorar um prêmio o cara lembra do Bolsonaro, a esposa não tem ciúmes, eles precisam do espantalho. Já ganhou, não tem por que bater, eles vão continuar batendo, porque é isso que a esquerda faz, porque eles não podem, estão no poder absoluto, você tem a esquerda aparelhando tudo. Então o que eles fazem? Bate no passado, bate no espantalho. Militares que aparecem em vídeo do 8/1 fizeram segurança de Bolsonaro. Então vamos lá, devagar. Lembra que eu falei pra vocês que parece que o jogo virou? O pessoal da direita muito comemorando, só que tem coisas estranhas. Hein? A esquerda sempre vai ter um poder meio que absoluto no Brasil. Eles que julgam, que acusam, fazem tudo no Brasil. E aparentemente eles estavam meio inseguros com a CPI. E do nada vai aparecendo aí vídeos e mídia falando da segurança, né? Mostrando o rosto que não estava aparecendo na CNN, né? Imagens mostram golpistas acolhidos por militar em tentativa de roubo à caixa eletrônica. Então vai aparecendo todas essas imagens novas. E aí vão batendo muito nos militares. Mas vamos devagar. Não impediu a entrada na sala. Caso GSI. Vídeo mostra a major orientando o caminho para golpistas. Aí mostra ele apontando. Só que mostra também uma parte que ele segura. Ele tenta parar as pessoas e não consegue. Então a gente não sabe muito bem o que estava acontecendo ali. O que o cara vai fazer? São pessoas que vêm de verde e amarelo. Elas não são aparentemente agressivas. Não chegam batendo como alguns caras de preto aí em algumas manifestações. Sai quebrando tudo. Né? Por mais que teve quebra-quebra ali, a gente não sabe quem são essas pessoas, mas não teve agressões violentas, são pessoas que estavam lá só passando. Você vê que estavam andando tranquilamente, não tinha tanta correria assim. E aí, isso aí vai mostrando que talvez uma estratégia está sendo feita, porque olha só, o governo quer Renan Calheiros ou Omar Aziz no comando da CPMI do 8 de janeiro. O Palácio do Planalto conta com a experiência de Omar Aziz e Renan Calheiros em CPIs para cargo-chave que cabe ao Senado. Aí você vê a mídia falando de militares, GSI, e você vê Omar Aziz e Renan Calheiros, que eu assistia todas as CPIs para poder comentar aqui, um grande sofrimento da minha parte, mas eu assistia. E o Omar Aziz é um cara que sempre tentou muito, né, bater de frente com os militares. E agora ele tá louco para ser aí, então, está no comando do CPMI, mais uma CPMI, né, que já foi algumas contra o governo, ele foi uma grande estrela aí, ele e o Renan Calheiros, e agora querem mais uma, tá? E não só isso, o voto de Moraes sobre ataques 8/1 sinaliza a força máxima contra o Bolsonaro. Então, lembrando, todos aqueles personalidades conhecidas da esquerda que usavam o CPMI para enfrentar o governo e militares estão voltando de novo à ativa. Moraes já avança também. No voto, Moraes aponta para a relação entre as provas reunidas sobre os autores intelectuais dos ataques de janeiro com as coletadas nos últimos anos em 2 investigações relatadas por ele. Os inquéritos das fake news e das milícias digitais. Aqueles inquéritos que eu falei que está guardando para algum momento. Na época eu pensei, deve estar guardando então para as eleições. Só que pelo visto as eleições foi a parte mais tranquila da coisa, que eles nem usaram esses inquéritos das fake news. Mas eu falei, uma hora vai usar. Ainda não sei, mas pelo visto isso aqui seja para
simplesmente enterrar Bolsonaro, né, e não deixar a possibilidade dele se eleger, né, e também atacar as suas inimizades dentro dos militares de GSI. Ministro interino do GSI acusa generais Heleno e Braga Neto de participação no 8 de janeiro. Já tem 2 nomes aí. Esses que são militares que opostam muitos militares que não estão alinhados com o governo atual. E aí a gente tem uma teoria, né? Capelli diz que o governo trocou 35% do GSI e vai acelerar o processo para trocar todos. Por que eles precisam trocar todos? Porque pode ser que exista aí um descontentamento geral mundial contra o Lula. E aí pode ser que ainda aqueles militares que não agiram para o Lula entrar possam estar pensando em agir. E para se defender, o governo Lula então vai fazer uma força-tarefa para tirar esses caras do caminho. E aos poucos vão jogando um boi de piranha aqui, um militar ali. Omar Aziz já mostrou que nas CPIs antigas eles já faziam papel contra os militares. Vamos ver se funciona. Pelo visto é isso que está se desenhando, né? Tropa do GSI bate papo, brinca e ri durante a invasão de 8 de janeiro. E a mídia fazendo o seu papel. Fazendo o seu papel de pegar a GSI, os militares, e talvez um circo está mais uma vez sendo montado muito bonito para a mais nova CPMI de Omar Aziz e Renan Calheiros, fazendo aí a caveira dos militares. E os militares, que eu falei que poderia ter feito algo, avisei no Rumble, fiz um vídeo lá mais, né, direto ao assunto, infelizmente não teve. E hoje a gente vê o país aí, não só o país, um mundo descontente com o governo, né? Lula pede revisão do Conselho de Segurança da ONU e acusa Estados Unidos, Rússia e europeus de desrespeitarem o órgão. Olha só que interessante a postura do Lula contra a ONU, né? Que é aí a grande força contra os comunistas no momento, né? E eu quero lembrar para vocês quem falou, né, de reforma da ONU além do Lula. Bolsonaro pede reforma da ONU e de seu Conselho de Segurança. Para o presidente brasileiro, a guerra na Ucrânia serve de alerta a uma reforma, né? E uma reforma da ONU é essencial para encontrarmos a paz mundial. Os dois falando uma revisão ou reforma, mesma coisa. E por isso que eu falava aqui, o pessoal brigava muito comigo, que você está criticando, que você não está entendendo o que são os fertilizantes. Eu sempre tive uma grande dúvida sobre a questão de fertilizantes. Não trago aqui em vídeo aberto, mas a gente conversa bastante em vídeo exclusivo e algumas pessoas importantes da área me trouxeram informações muito interessantes. E por isso que eu falei tanto. Eu queria saber quem é que deu a ideia do Bolsonaro tentar se alinhar com o Putin comunista para tentar alguma coisa, né? Porque é o seguinte, chegar no cercadinho e falar que o Putin não é comunista complica, porque hoje a gente vê aí o quanto o Bolsonaro estava fazendo o papel de um comunista no Brasil para tentar se alinhar a alguma coisa. Eu não sei, né? Como sempre eu fazia meu papel muito importante de evitar que o PT voltasse ao máximo. Então, é acusado de passar pano, aquilo outro. Na reta final eu falei, tem algo muito estranho, porque essa estratégia não vai funcionar. E não funcionou. Hoje aqui estamos, vemos o Lula fazendo as mesmas coisas que o Bolsonaro tentou, porque eu não sei quem deu essa orientação ao Bolsonaro. Talvez geopoliticamente ainda não tivesse outra escolha, mas tudo achei muito bizarro no final. E hoje a gente vê que a gente tá numa situação complicada, porque o Lula pode colocar a gente no radar aí da guerra, né? Porque se a gente tivesse aí numa situação mais ONU da coisa, a gente não estaria num olho do furacão aí, né? A gente teria pelo menos países bem próximos aqui, poderosos, que tivesse aí a nossa como sempre proteger o Brasil. Assunto muito complexo, vamos para frente. Geraldo Alckmin leva netos para conhecer o Palácio do Planalto. É muito legal que o Alckmin, quando o Lula viaja, ele fica super tranquilo, ele fica se familiarizando muito bem com a presidência, né? E ele fica bem soltinho aí, muito tranquilo, é muito interessante ver a postura dele. Nunca vi um vice assim tão tranquilo, né? Você não via notícias sobre o Mourão levando a família e tal, era uma coisa bem... Raramente aparecia algumas posturas que ele dava aí como vice. Era um vice quase invisível. E o Alckmin muito presente. Tarcísio é o favorito a substituir o Bolsonaro em caso de inelegibilidade. Pois é, muita gente fala do Tarcísio. Por que o Tarcísio? Porque o cara, ele tá agindo de uma forma muito centrista, né? Ele tá agindo de uma forma que eu achei que era... em momentos críticos de 2015, eu falei assim, olha, se a direita quiser, né, Bolsonaro quiser a presidência, ele precisa tomar um pouco mais de consciência do espectro político que forma o Brasil, né? E eu falava da questão da teoria da praia, como você deve vender o picolé, depende da situação onde você está, você precisa se posicionar mais centro ou direita e tal. O Tarcísio está fazendo exatamente isso. E o Bolsonaro, no fim da sua campanha, no seu mandato, aliás,
ele estava exatamente de uma forma indo mais para o lado esquerdo da coisa, nada a ver do que seria a posição do Bolsonaro, por mais que a direita achou que Putin era a direita também. Mas enfim, o Tarcísio ele está completamente oposto, fazendo uma estratégia muito mais assim compatível com o Brasil, que é bem fraquinho, né? E ele está conseguindo a aceitação de muita gente. Claro que o pessoal fica bravo. E o Estadão segue em campanha para o neofascista, triste realidade. Sendo que o Tarcísio está super centrista. Não tem nada de extremista, nem nada do tipo, nem esquerda nem direita. Direita e esquerda concordam sobre o futuro político do Tarcísio de Freitas. Todo mundo concordando. Por quê? Porque ele simplesmente viu que não dá para fazer, né? O Bolsonaro perdeu, ele faz justamente o contrário. Enquanto o Bolsonaro ia para um lado, ele sai para o outro, né? De uma forma de ser muito mais flexível, né? Olha só que interessante, a validação bivalente contra a C-19 encalha impostos e surpreende o governo Lula. Ó, só apenas 17% do público esperado foi aos postos se validar. Por que será que isso aconteceu? Talvez algumas pessoas estão conscientes do que estão sendo falado lá fora. O governo libera a validação bivalente contra a C-19 para todos acima de 18 anos. Então está encalhando, eles estão empurrando. E o pessoal, pelo visto, não está aceitando tanto. Por quê? Porque eles viram que alguma coisa assim, falavam que era a maior maravilha do mundo, agora parece que não é tanto. E o pessoal fica meio chateado aí com os resultados da coisa. Mas enfim, é a realidade. Lá fora essa discussão aqui está tomando rumos bem diferentes, né? O Brasil, talvez as pessoas aos poucos vão se conscientizando. Laudo médico aponta pior em quadro psiquiátrico de Anderson Torres. Esse aqui, eu sinceramente não sei o que está acontecendo, o pessoal fala pouco. Mas pelo menos a mídia está relatando aqui, ó. Torres passou a ter acompanhamento em 17 de janeiro, 3 dias após a sua prisão por suposta omissão durante atos golpistas de 8 de janeiro, enquanto era secretário de segurança do DF. Houve piora significativa do estado geral do paciente, com perda de peso, mais ou menos 10 quilos, aumento de frequência e intensidade das crises de ansiedade seguidas de crise de choro e nervosismo intenso, acompanhada de preocupação intensa em relação às suas filhas menores. Esse aqui não estava no Brasil. Era como diz aqui a notícia, o suposto caso aí de omissão durante atos golpistas. E a gente falava muito dos regime militar, que as pessoas sofriam muito. Esse cara aqui e outras pessoas também, tá? Que às vezes nem estavam lá na situação, mas foram pegos lá dentro do QG, lá perto do QG do quartel. E agora todos esses estão sofrendo, mas nada é dito. O pessoal da esquerda fica muito calado. Indígenas aprendem a ler o Alcorão em internato ilegal. Olha só que interessante. Índio não pode se meter, não pode colocar eles para dentro da sociedade, tem que deixar eles intocados. Mas aí a esquerda chega e na capital amazonense, crianças e adolescentes vivem um sobrado transformado em internato, onde ganham nomes em árabe. Lá, eles ficam diariamente em contato com o idioma turco e árabe. Os internos são ensinados ainda sobre o Alcorão e seguem uma rotina religiosa, que inclui 5 orações diárias e respeito ao jejum do Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos. Aí você vê aqui, né, os índios não podem tocá-los, não pode fazer nada, mas a esquerda pode ensinar o Alcorão para eles, dar nome árabes, aí tá tudo bem, né? Aí os caras, ao invés da esquerda reclamar, olha, os evangélicos fazem basicamente a mesma coisa e ninguém faz alarde sobre isso. Ué, então quer dizer que o problema é a religião, não era a questão de assegurar que os índios fossem tocados e manter a cultura deles, mas se for Alcorão pode. É a cara de pau, é gigantesca. Equipe de site de Lula mantém gabinete de ataques a Bolsonaro. O PT diz que tem 25 mil voluntários atuando nos grupos de aplicativo de mensagens criados para a campanha eleitoral e que foram repaginados para alimentar narrativas durante o governo. Lembra que falava assim, não, o que tem um gabinete do ódio, Bolsonaro, robôs, não sei o quê. Como tudo da esquerda, eles fazem a céu aberto. Eles fazem assim, não é, tem cortina escondendo não. Vai em loja de luxo, compra cama com preço de carro, faz aí o gabinete que eles querem e nada acontece, porque o Brasil é esquerda. Acorda pra vida, o pessoal devia ficar revoltado, mas você não vê ninguém falando que o brasileiro não tá muito afim de política. A vez de showzinho, de showman, de notícias espetaculares, de brigas, mas nunca da realidade, né? O brasileiro não entendeu o que é política. Veneno do sapo, entenda o que é a substância alucinógena usada em rituais que foi apreendido pela polícia. Olha só, a Polícia Civil de Goiás e do Rio apreendeu aproximadamente 12 gramas da substância alucinógena extraída do veneno do sapo bufalvarius entre os dias 18 e 28 de março. Essa aqui é uma das mais fortes. A gente conversou no vídeo exclusivo sobre isso e sobre um movimento muito mais deep, muito mais assim, vamos dizer, perigoso,
é uma questão cultural de grandes grupos poderosos que fazem o uso dessas alucinógenas e trazem, né, essas coisas para a sociedade. E esse bufalvares é a DMT, tá? Um DMT de 15% ou mais, é muito forte. Isso aqui a pessoa pode muito bem ter casos gravíssimos de surtos psicóticos, tá? Fernando Collor parcela dívida de 1,5 milhão em IPVA de carros de luxo em 60 vezes. Aí o Elba, né? E aquele carrinho humilde que ele tinha. Os veículos de luxo que estão com o IPVA atrasado pertencem às marcas de Bentley, Lamborghini e Rolls-Royce. Em 2015, a Polícia Federal apreendeu a Lamborghini de Collor durante a Operação Lava Jato, mas o carro foi devolvido ao político por determinação do STF. Já em 2022, um dos automóveis quase foi leiloado depois que um acordo de dívidas não foi cumprido pela empresa. Você vê aí que na época ele foi pego por um Elba e hoje ele tem muitos carros. Imagina, 1,5 milhão em IPVA. Então, bastante coisa, hein? O uso de maconha pode afetar a capacidade de pensar e planejar, aponta estudo. Eu fico me perguntando como é que a mídia solta essas coisas aqui, né? Porque eles sempre fazem uma propaganda da maconha e agora tá falando contra. Nunca se sabe, né? Carro é saqueado após acidente com 4 mortos. E você vê aí o Brasil como é. Isso aqui acontece sempre. Então tem pessoas mortas no local, roubaram até a bateria do carro, né? E aí você vê que teve casos que eu já vi do cara, um vídeo super forte, a gente não pode mostrar aqui o cara gritando no meio, né, das ferragens lá, morrendo, e as pessoas na frente dele pegando as coisas, levando embora, enquanto ele morria lá na frente. Vídeos terríveis. O brasileiro é isso aí, né? Então, eu já mudei minha postura há muito tempo, né? A gente ficou aí nesses 4 anos falando, não, que o Brasil é conservador, que é tudo muito lindo, as pessoas são maravilhosas, e foram se blindando de uma realidade que o brasileiro, às vezes o governo que temos representa o que o brasileiro é, né? Temos aí o Lula no poder. Imagina, o Lula tá no poder. Às vezes eu penso assim, eu pensava, o Lula saiu da cadeia, já era algo grave. Agora é nosso presidente. Situação hoje é mais perigosa que durante a Guerra Fria, diz chanceler russo. Certeza absoluta. Tá, a Guerra Fria na época estava longe. Eu digo para vocês que essa Guerra Fria ela vai se estender até uma provável guerra. Como eu digo, é meio que inevitável. A guerra acontecerá no nosso tempo de vida, né? O pessoal, daqui uns 10, 15, 20 anos, quase que certeza absoluta que vai acontecer um conflito mundial muito grave. Vamos ver, quanto mais demora possível, espero que eu esteja errado. Mas é uma coisa que está muito clara. Rússia sofre ataques de todos os lados ao presidir o Conselho de Segurança da ONU. E o pessoal batendo nele, lembrando que batendo nele também bate quem tá do lado dele, né? O Brasil tá do lado do Lavrov, veio aqui, foi na Venezuela, né? Guterres acusa a Rússia de violação da Carta das Nações Unidas. A Lavrov responde com aviso. Atingimos um patamar talvez ainda mais perigoso. E só ameaça. Lavrov chega assim, ó, os russos não tem brincadeira. Os caras estão batendo direto. E os Estados Unidos muito fraquinho, a gente vai falar. De olho na China, a Austrália anuncia a maior reforma militar desde a Segunda Guerra. Tô falando pra vocês, nunca esteve tão perigoso, né? Guerra Fria primeira, acho que não chega nem perto disso aqui, porque tinha Cuba com os mísseis, hoje tem a Coreia do Norte lançando loucamente vários exercícios e não tem o mesmo alarde de antes, pelo menos eu não percebo, parece que é tudo uma grande brincadeira, porque ele tem um tom meio cômico, né? A Coreia do Norte, né? Se a gente parar pra pensar, né? Mas Cuba era muito mais perigoso porque tá mais próximo dos Estados Unidos, como tá teoricamente, né, mais distante, apesar que hoje os mísseis podem atravessar 5, 6, 7 mil quilômetros, era uma coisa preocupante. Só que a mídia hoje é muito pífia, né, uma coisa muito aguada, você não percebe mais, a sociedade não tem muito senso do perigo que está acontecendo no mundo, né? Âncora Tucker Carlson deixa a Fox News nos Estados Unidos. Justamente ele, que fez aí um grande papel em várias questões, falou verdade em muitos dos casos. Infelizmente a Fox News levou aí um grande golpe, né? Porque estava falando da questão de votação americana, do domínio, levou aí um processo de 4 bilhões de reais para pagar. O que aconteceu com o Tucker Carlson, que acho que fez um episódio sobre esse caso? Foi demitido também porque eles falaram assim, ó, acabou. O que aconteceu mais ou menos com a Jovem Pan aqui no Brasil, que você viu que os conservadores foram empurrados. Por quê? Porque a esquerda dominou tudo. E nos Estados Unidos, com essa perseguição mais ferrenha contra o Trump, todos os seus aliados estão sendo derrubados. Então, todo o processo de neutralização, se é que eu posso usar desse termo, de conservadores no mundo, está sendo colocado em prática numa velocidade incrível. Então, Bolsonaro eles vão tentar fazer o máximo para prendê-lo. Trump também. Pessoal, conservadores que participavam dos jornais sumindo. O Jovem Pan foi a mais rápida, né? Já deu pé em todo mundo. E o Tucker Carlson, que é um dos maiores nomes conservadores do mundo, que levou informações assim valiosíssimas para os americanos,
também não tem outra situação, porque o mundo hoje não tem mais espaço para conservador. Vai ter globalista e comunista. E vamos ver quem é que se sobressai. Fox News anuncia a saída de Tucker Carlson, estrela conservadora dos Estados Unidos. A apresentador foi envolvida em um processo milionário por difamação e alegações falsas, né, da fraude, que eu nem vou falar muito, né, desses termos aqui, o YouTube pega. Mas é isso, eles venceram a Fox News. A Fox News tinha seu posicionamento mais firme e ela vai fazer igualzinho a Jovem Pan daqui. Tá? Lealdade do Brasil à China desestabiliza a defesa dos Estados Unidos e coloca Pequim no quintal inimigo. Ida de Lula a Pequim, visita de chanceler de Putin a Brasília e declarações do petista sobre a guerra na Ucrânia deixam o governo americano ressabiado. Ressabiado é complicado, né? É um termo assim que eu acho que eles estão meio... Eu não sei o termo que eu poderia usar, mas deveriam estar muito alerta e preocupados. Conselheiro de Segurança dos Estados Unidos disse que teve conversa construtiva com Celso Amorim sobre guerra na Ucrânia. Celso Amorim que vai na Ucrânia falar com o Zelensky, porque que eu falei para vocês. O Lula ele vai acelerar e como sempre fazem na questão geopolítica, né? Eles aceleram, puxam o freio de mão, aceleram, mas vai avançando. Então o Lula ele começou a falar assim, não, eu sou o neutro, né? Mas eu não igualei os dois países, mas um está invadindo e o mundo reconhece isso e acusou, né, a ONU e os Estados Unidos de serem coniventes da guerra. E aí chega um conselheiro de segurança americano e fala que ainda não, a gente vai ainda ver as nossas relações com o Brasil todo bonzinho, assim como eles fizeram com a China durante muito tempo. Os Estados Unidos fica com a China, não, vamos conversar. E a China descendo o cacete, falando assim, não, nossa muralha de ferro, vocês vão bater a cabeça, suas cabeças vão explodir. O Xi Jinping falou isso, temos uma muralha de ferro que suas cabeças vão explodir se vocês tentarem bater na gente. E os Estados Unidos, não, vamos conversar, vocês são incríveis, que os globalistas, eles acham lindo a China. Aquele controle absoluto que eles têm da sociedade é o sonho dos globalistas americanos. É um ponto que você tem um controle da sociedade, né? Só que diferente. A China vai mais pela força como um comunista mais clássico. E os globalistas, eles querem a mesma coisa, só que de uma forma mais bonita. Porque você consegue avançar para o mesmo objetivo de duas formas. Da forma passiva ou agressiva. E cada um tem sua estratégia. Mas eles têm que acordar para a vida, que eles vão ficar nessa passividade, os comunistas vão mastigar os globalistas se ficarem nisso, tá? Rússia ameaça travar acordo de grãos do Mar Negro em resposta ao G7, tá? Então aí, isso aqui preocupa bastante. Então a Rússia fala, chega de brincadeira, vocês vão ficar avançando, a gente vai travar tudo. Por mais que existe a guerra, eles iam ficar aí, vamos dizer assim, fazendo vista grossa e deixando as coisas correrem lá no Mar Negro em questão de grãos, de transporte. Enfim. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. O vídeo ficou um pouco longo porque tem muita coisa para falar e esse vídeo é importante. Infelizmente, os vídeos mais importantes que tem menos visitas. Eu espero que esse vídeo tenha mais visitas, mas tudo depende da thumb, que o brasileiro é muito fútil. Se tiver uma cara assim, ó, a thumb, se eu tirar um print só com essa cara, dos 300 mil visitas. Só que eu não vou vender essas coisas, né? E é aquilo, eu ajudo quem quer ser ajudado. Você não quer ser ajudado, acha muito inteligente, acha muito foda, que realmente já sabe de tudo. Fazer o quê? Continua nos canais padrão aí que tem da direita, né? A gente aqui conversa 100% sério, sinceridade, de coisas que a gente fala há muitos anos aqui, né? Que a situação é complicada no mundo todo. E aqui a gente ajuda quem quer se fortalecer. Porque o que o futuro reserva para a humanidade é o quê? Quem tiver muito abaixo, não tiver se preparado, será pego desprevenido e completamente dizimado, porque o negócio já começou, né? Falando em questão de doença, economicamente e tudo mais. Muito obrigado, a gente se fala em breve. Lembrando, Pix porque o canal não é monetizado. Não monetizo porque não dá para monetizar esse tipo de assunto. Então é isso, tem que sustentar o canal através de apoio das pessoas. Tem o link da Amazon também, que também ajuda. E é isso aí. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.